Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que mais uma vez estamos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor e termos esse tempo precioso de devocional. E o tema para a nossa noite é Cristo, o Deus encarnado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7, que diz o seguinte: Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravos, mas filhos, e se é filho, também é herdeiro por obra de Deus. Meus amados irmãos, aqui está uma passagem de característica pivotal para a nossa fé cristã. Sim, é uma passagem pivotal para o evento mais importante da história, a encarnação do Cristo, do Filho do Deus vivo. Refere-se àquele momento glorioso onde Deus tomou sobre si um corpo humano. É o eterno tocando o efêmero, o transcendente se tornando imanente, o infinito se relativizando e vindo a habitar um útero mirim de uma adolescente. A encarnação é, sem dúvida, um dos eventos mais incríveis realizados pelo nosso Deus, pois na pessoa de Jesus, Deus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento e estabeleceu todas as esperanças para o devenir, ou seja, para o nosso futuro. E esse texto é de uma profundeza inesgotável. Porém, eu quero apenas conduzi-los nessa breve devocional a algumas dimensões do Cristo como sendo o Deus encarnado e o que isso impacta as nossas vidas. Portanto, em primeiro lugar, eu quero que nós vejamos a encarnação de Cristo como foi planejada de maneira soberana e de maneira perfeita e toda amorosa. A parte A do versículo 4 diz: Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Sim, é um planejamento soberano, pois quem engendrou esse plano foi o próprio Deus. Mas é perfeito e em tudo amoroso, pois a missão do Deus encarnado seria amar e redimir pecadores caídos, esquálidos como eu e você. Jó, reconhecendo a pequenez do ser humano, disse lá no capítulo 7, do versículo 17 e 18 do seu livro, o seguinte: O que é o homem para que tu lhe dê tanta importância, para que dês a ele a atenção e a cada manhã o visite? Davi também, no mesmo arrombo de glória e totalmente embevecido com o amor de Deus, faz uma pergunta parecida no Salmo capítulo 8, versículo 4, e diz o seguinte: Que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Sim, meus amados irmãos, nós somos a coroa da criação do Senhor. E o grande amor do nosso Deus não é visto pelo que Ele nos dá. Sim, é visto por aquilo que Ele ou quem Ele nos deu. Em quem Ele nos deu está contido toda a grandeza do seu amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer que Deus prova o seu amor pelo fato de ter enviado o seu Filho unigênito para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Então, quem Ele nos deu prova o seu mavioso amor. Mas também é importante ter em mente que o plano da redenção foi engendrado na eternidade, contudo, realizado em torno de um cenário perfeito. Para o momento do nascimento de Cristo foi corroborado todas as situações no mundo de então. Portanto, ele veio de maneira adequada, pontual. Por isso o texto bíblico vai nos dizer que na plenitude dos tempos, porque foi perfeito, de maneira profética, de maneira política e de maneira filosófica. Profética, porque todas as profecias a respeito da vinda do Salvador já haviam sido desferidas e o povo judeu estava no aguardo. Politicamente, porque o governo em exercício de característica universal era o Império Romano, que implantou a Pax Romana e a Lex Romana, ou seja, a paz romana e a lei, toda a jurisdição romana. E filosoficamente, porque a Grécia, com todo o seu cabedal cultural e a sua língua, explicitava conteúdos universais. Por isso, era um momento perfeito em relação à linguagem, uma vez que a mensagem chegaria a todos os cantos do mundo através da língua grega. Mas percebam, vejam a paciência de Deus, porque há pelo menos 4.000 anos, um lapso de 4.000 anos entre Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde havia a profecia da vinda do Messias, e Mateus capítulo 1, versículo 25, que é o nascimento do Messias
prometido. Porém, quando cumpriu todo o tempo determinado, quando Deus desferiu todas as profecias, ele manda aquele que seria o único capaz de salvar o pecador perdido. Sim, ele mandou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui ele revela o seu amor lato sensu, mas não é um lato sensu sem compromisso, é um amor lato sensu no sentido de alcançar toda a humanidade. João capítulo 3, versículo 16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor que não encontra barreiras, limites, fronteiras. É um amor lato sensu para todos, para toda a humanidade. Mas vejamos o método que Deus usou. Olha que interessante, a parte B do versículo 4 diz, mas nascido de mulher. É claro que Cristo poderia vir em glória reluzente do céu, pois ele ocupava o trono de glória. Mas havia uma profecia lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que já fiz referência, é chamado na teologia de proto-evangelho. E veja só o que vai dizer Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Senhor Deus dizendo, num diálogo com a serpente, ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, Deus se fez carne e veio habitar entre nós. João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14 diz assim, porque no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O Rei dos Reis assumiu a forma de servo e se humilhou até a morte e a morte de cruz. É o que vai dizer Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. O atemporal rasgou o véu da matéria, saiu da eternidade e se introduziu no tempo. Aquele que preenche todas as coisas limitou-se ao corpo de uma criança desamparada. O Criador tornou-se dependente da criatura. O pão do céu buscava agora alimento no peito de uma jovem chamada Maria. Porém, no dia marcado, esse fato, a humanidade de Cristo, se tornaria o maior poder que o mundo jamais conheceu, quando o perfeito e sem pecado morreu pelos pecadores imundos, malditos que éramos nós. Ah, meus irmãos, quando o sangue glorioso de Deus foi derramado, o inferno tremeu, Satanás caiu, o pecado perdeu o seu poder e os pecadores foram libertados. O texto também faz menção que ele nasceria sob o regime da lei. Sim, ele cumpriu toda a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17 diz, não vim para abolir a lei e nem os profetas, mas para cumpri-la. O soberano se tornou sujeito, se sujeitou à lei. Só no Evangelho de Mateus encontramos Jesus dizendo pelo menos 9 vezes para que se cumpra a lei. Queridos, Jesus manteve a lei para que pudéssemos sermos libertados dela. O que vai dizer Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque agora o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estáis mais debaixo da lei, mas agora debaixo da graça. O apóstolo Paulo nos orienta que através de Cristo nós não temos mais a lei como aio, mas a graça de Jesus Cristo foi inoculada em nosso coração. Ele fez isso por nós, por mim e por você. Agora, quando um pecador vem a Jesus, ele é declarado justo por alguém que cumpriu toda a lei. Nós somos incapazes por nós mesmos de cumprir a lei. O que vai dizer Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado da lei. Mas Cristo cumpriu toda a lei por mim e por você. Ele era capaz de cumprir toda a lei. Finalmente, porque Deus se fez carne? Você poderia fazer essa pergunta aí no seu coração. Por que será que Deus teve que se fazer carne para salvar a humanidade? Ele se tornou carne e habitou entre nós com um objetivo, para comprar-nos, lavar-nos e redimir-nos dos nossos pecados. E a ideia aqui é de resgate, sim, era a ideia da retirada de um escravo do mercado, como quem diz, olha, ele não está mais à disposição para essa venda, agora ele foi resgatado e comprado. Sim, Jesus Cristo nos comprou e pagou um alto preço, o seu sangue
foi o preço. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 vai dizer exatamente isto. Através do sangue de Jesus, nós somos salvos, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Sim, meu irmão, Ele é o Cristo, Deus encarnado. Agora temos uma nova cidadania e também usamos novas roupas, porque a etiqueta que nós usamos agora não é mais da terra, e sim do céu. É o que vai dizer Colossenses capítulo 3, versículo 10. Nós despojamos o velho homem e agora nos revestimos de um novo homem para a glória do Senhor. É interessante que no Império Romano existia uma cerimônia chamada toga virilis. Nesta cerimônia, o pai removia a roupa chamada toga pretexta do seu filho e colocava a toga virilis no corpo do seu filho. E agora ele estava declarando que o seu filho era herdeiro completo de tudo que ele possuía. Jesus veio remover de nós as vestes do pecado e nos revestir de justiça. Sim, a justiça dele. É o que vai dizer Isaías capítulo 61, versículo 10. Assim, ele transformou a nossa relação de inimizade com Deus num relacionamento íntimo através do sacrifício de Cristo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 vai dizer exatamente isto. Deste modo, nós somos co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17 vai dizer que nós agora somos co-herdeiros de todas as benesses com Cristo. Um dia, meu irmão, um dia, minha irmã, nós receberemos a nossa herança. Que glória será esse dia? Uma herança que nós não podemos imaginar qual é a dimensão. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer que são coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Amados, Ele pagou o preço eterno para que pudéssemos desfrutar de bênçãos eternas. O Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós por sua própria vontade e própria deliberação, para que eu e você pudéssemos desfrutar novamente da comunhão com o Pai. Ele resgatou a humanidade do ser humano, no sentido de transformar-nos novamente numa única unidade. É essa a ideia do Cristo que veio realizar uma obra de características superlativas aqui na nossa terra. Isto é glorioso e segue-se a verdade para a vida do Filho e da Filha de Deus. Novamente, meu querido, apegue-se nessa noite, nesta verdade e viva como filho de Deus, para a glória do Deus Pai. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família e que essa convicção que o Cristo que nós servimos é o Deus encarnado esteja no meu e no seu coração, de modo que venhamos a viver de maneira adequada na presença desse nosso Senhor. O nosso motivo de oração para essa noite é pelas famílias em geral. Costumeiramente nós dedicamos o mês de maio para focarmos nas famílias e nós faremos isso também nesse ano novamente. E eu quero pedir para que você ore pela sua família, coloque a sua família diante do altar de graça. Todas as nossas famílias carecem das nossas orações. E essa noite, dedique um tempo em oração pela sua família. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus e até amanhã.